e vamos trazer agora parte dessa coletiva do Pintado, onde inicialmente o Pintado na coletiva, ele foi questionado sobre esse fator. O Goiás na Série B até agora, jogos fora de casa contra o Sampaio Corrêa, Cruzeiro, Brasil de Pelotas e agora o Vila Nova. Então, nos jogos fora do estádio Ailê Pinheiro, o Goiás ainda não venceu na Série B do Brasileiro. E também, claro, já fizeram um questionamento sobre a projeção do Pintado com relação ao jogo da quarta-feira contra o Vasco da Gama. Então, Pintado, sobre esses assuntos, na sua primeira resposta na entrevista coletiva após Goiás 0, Vila Nova 0. Boa noite. Acho que foram circunstanciais esses empates fora de casa. A gente não treina para empatar, a gente não joga para empatar. Eu repito, a gente tem essa vontade, essa ansiedade de também vencer fora de casa, mas nós precisamos ainda melhorar, né, como eu tenho falado. Eu não quero ficar dando desculpas que a gente está jogando a cada 2 dias, que nós viajamos, que alguns atletas sentem, né, o desgaste um pouco mais que os outros. Eu não quero ficar dando muita desculpa, não. O que a gente tem que fazer é continuar crescendo. Claro que somar pontos é importante. A gente fala de somar pontos, é uma competição e esses pontos são importantes de qualquer maneira. Claro que a vitória é mais importante. Talvez hoje, eu não quero falar de arbitragem, eu não quero falar de um lance que ninguém tem dúvida, para não ser... Eu acho que as pessoas podem avaliar melhor que eu e em algum momento a gente vai ter algo também que acontece a nosso favor. Acho que o jogo do Vasco é mais um jogo muito difícil, um jogo que a gente vai ter que buscar o nosso limite. Eu repito, sem querer dar desculpa, mas esses desgastes aí que a gente tem a cada 2 dias, todas as equipes estão sentindo, mas isso é um grupo comprometido de entregar o máximo. Aquele que não tiver em condições, que tiver um pouco de dificuldade, é só a gente conversar que nós temos um grupo forte para poder fazer mais um bom jogo contra o Vasco dentro de casa. É importante sim que a gente tenha feito um bom trabalho dentro de casa, e isso tem um peso muito grande dentro dessa competição. Ô Pintado, você começou a responder aí, agora há pouco, para o Edson Júnior, o que eu vou te questionar agora na pergunta 2. Tivemos jogo no Oba muito equilibrado entre Goiás e Vila e Goiás, um jogo de muita pegada, né, um jogo muito forte na questão marcação, pegada, dividida e etc. Nesse tipo de jogo, nesse tipo de clássico, quando se tem um detalhe no jogo e de repente o detalhe não é dado, a arbitragem acaba errando, ela pode ser um fator decisivo para um time não vencer num jogo tão equilibrado como foi hoje Goiás e Vila. E eu vou direto ao assunto, ao ponto. Para mim, já dei minha opinião, foi pênalti claro em cima do zagueiro David, não dado em prol do Goiás. Esse lance foi um fator determinante pelo jogo equilibrado para o Goiás não ter vencido. Vila Pintado, aqui é o André Rodrigues da Rádio Sagres, boa noite. O André, bem pontuado, André. Esse é um jogo de detalhes, a gente tinha conversado sobre isso. Nós conversamos antes do jogo, que esse seria um jogo de bola parada, um jogo que a gente teria que aproveitar, né, alguns detalhes. Repito, é muito... Eu falar parece que eu quero puxar para mim, né, o erro da arbitragem, mas é um lance muito claro. Não é um lance que você pode interpretar ou que tem alguma dúvida. É um lance muito claro. E sem dúvida nenhuma seria um outro jogo. Sem dúvida nenhuma, você faz um pênalti num jogo como esse, como você bem pontuou, né, esse detalhe faria a diferença. Essa vitória seria muito importante para nós. No primeiro tempo que nós não entendemos o jogo, um jogo de muita luta, muita força. A proposta do adversário era marcar a gente muito forte, era não deixar o próprio gramado, dificultou para a gente em algum momento, mas esse detalhe que você falou, sem dúvida nenhuma faria diferença, e eu não sei se fosse contra nós, ele também, o árbitro teria dificuldade em marcar, mas vamos
vamos em frente, né? Vamos ficar com essa lição, e essa é a Série B que a gente tem que lutar, e vão ser jogos assim também que a gente vai ter que enfrentar para conseguir soluções e buscar a vitória.